João capítulo 15, versículos 26 e 27. E assim o Senhor Jesus finaliza esse ensino que ele traz para os seus discípulos a respeito do contexto no qual vivemos. Antes de lermos esses dois versículos, quero lembrar os irmãos que Jesus propõe a parábola da videira e os ramos, trazendo para mim, para você, para os discípulos na época e para os discípulos de hoje, que o reino de Deus é como a videira. A expressão do reino de Deus na terra é como a videira. E ele apresenta alguns personagens nessa parábola. Deus Pai, o grande agricultor. Deus Filho, a videira verdadeira. E nós, o seu povo, os ramos frutíferos. Amém, irmãos? Então ele está apresentando essa parábola e trazendo para nós esses princípios que estão trazendo a realidade da expressão do reino de Deus nesse mundo que jaz em trevas. Por isso ele fala que o Pai, o grande agricultor, ele vai podar, ele vai limpar o seu povo, para que o seu povo dê frutos. Por isso ele fala que a marca de um verdadeiro ramo frutífero é o amor ao próximo e a obediência à vontade do Pai. E por isso ele fala que no mundo seremos odiados. Foram as 3 mensagens anteriores. E aí você pode perguntar, nossa, nessa expressão do reino de Deus, na face da terra, nós só teremos lutas, poda, limpeza, tudo isso é provação, é luta, é tribulação. E além disso, perseguição, ódio daqueles que estão em trevas. E aí Jesus conclui este ensino a respeito da expressão do reino na face da terra, nesses 2 versículos, 26 e 27. Acompanhe a leitura, meu querido, os irmãos que estão assistindo em casa. Olha o que o Senhor Jesus diz para nós. João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos. É o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o autor das Escrituras. Peça a Ele nesse momento de oração, Espírito Santo, ilumine a minha mente, ilumina o meu entendimento, para que eu saia daqui diferente da forma que eu entrei, mais fortalecido no chamado do Senhor, mais convencido do amor de Deus por minha vida, para que eu possa, em meio a tanta luta e tribulação, glorificar o teu santo nome, e entender tudo o que se passa ao meu redor para louvor e glória do Senhor. Faça essa oração. É o Espírito da verdade que ilumina a nossa mente para que possamos compreender as Escrituras. E Ele habita em você, Ele habita em nós. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Pai, porque cremos e reconhecemos que não estamos órfãos, não estamos sozinhos nesse mundo tenebroso. Cremos e reconhecemos essa verdade porque é o Senhor, ó Pai, que nos garante essa verdade. Ó Pai, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos guiado e nos conduzido em meio às lutas e tempestades da vida, em meio às vitórias, ó Pai, em meio aos sucessos, em meio aos tempos de testemunho, sejam, ó Pai, por meio de tribulações, ou sejam por meio de vitórias pessoais ou coletivas, mas em todas elas, o Senhor tem nos guiado. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a nossa gratidão. Nós te louvamos, ó Pai, porque sem merecer nada, o Senhor nos amou primeiro.
Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração. E se hoje estamos aqui porque o Senhor nos iluminou. O Senhor nos fez entender, ó Pai, qual que era a nossa condição de outrora e qual é a nossa condição de hoje em Cristo Jesus. Damos graças ao Senhor por isso. Damos graças ao Senhor porque a sua misericórdia nos alcançou. E Pai, dai-nos entendimento profundo desses versículos da tua palavra, para que possamos, ó Pai, viver em novidade de vida, independente das circunstâncias. Encha-nos, ó Pai, com a tua presença, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, para um olhar superficial, a pessoa olha assim esses dois versículos e pode pensar assim, não tem muito o que dizer aqui. Um olhar superficial, a pessoa ficaria muito aquém das riquezas que são reveladas nesses dois versos. Ou também para um olhar superficial, nós poderíamos cair no erro de ir muito além daquilo que Deus está revelando nesses dois versículos. E ao invés de entendermos o que Deus revela nesses dois versículos, passarmos a teorizar a respeito de uma pessoa que é extremamente importante na nossa caminhada. Que pessoa é essa? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus, ele propôs essa parábola e nós vemos a expressão de Deus Pai, o grande agricultor. Nós vemos a expressão de Deus Filho, a videira verdadeira. E aqui ele finaliza esse capítulo 15, mostrando a nós não estamos sozinhos. Porque nós vamos receber, ou seja, nós recebemos o Espírito da verdade que procede do Pai, que procede do Filho. Eu quero chamar a sua atenção para essa cena. Deus Pai, o grande agricultor, Deus Filho, a videira verdadeira, e nós recebemos, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade que procede do Deus Pai e do Deus Filho. Em que outro momento da revelação nós percebemos esses quatro personagens, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você, e eu, e nós? Sabe quando? Esse texto ele me lança o olhar lá no início, em Gênesis. Se você ainda não parou para pensar nisso, irmão, irmã, pense nisso. Deus criou todas as coisas como um enxoval cósmico. Depois ele te fez a imagem e semelhança dele. Lá na criação nós tínhamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. E aqui Jesus, finalizando essa parábola da videira, essa representação da expressão do reino de Deus na face da terra, ele conclui: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós, os ramos frutíferos de sua videira. Irmão, irmãs, nós precisamos entender a profundidade dessa parábola para as nossas vidas. Essa parábola não trata de poda, de limpeza, de corte. Ela demonstra o cuidado de Deus por você, o cuidado de Deus por nós. E o Senhor Jesus está dizendo: quando porém vier o Consolador. O tema de hoje, irmãos, essa quarta mensagem, videira verdadeira, é: você não está sozinho. Você não está só. Porque muitas vezes nós nos achamos, nós pensamos que estamos sozinhos. Muitas vezes olhamos para as lutas, para as crises, para as dificuldades e nos sentimos fragilizados, enfraquecidos. E muitas vezes, e não poucas, perguntamos: onde está Deus? Nesse período de pandemia eu ouvi isso muitas vezes de muitas pessoas. Meu querido e minha querida, você não está só. Jesus finaliza este ensino prestes a ser preso, a ser espancado, a ser crucificado, a ser morto. Ele está ensinando para os discípulos: olha, o mundo, a expressão do reino de Deus na face da terra é como uma videira. O Pai vai limpar, o Pai vai podar para que vocês frutifiquem. Mas no mundo nós teremos lutas,
nós teremos aflições, seremos odiados. Mas quando, porém, vier o Consolador, o que ele está dizendo para os discípulos? Apesar de tudo isso aqui que eu já falei, de lutas, de provações, de desafios, você não está sozinho. Você receberá o Consolador da parte do Pai, da minha parte. Eu rogarei ao Pai. Então essa parábola, ela trata a respeito do cuidado de Deus por sua vida. Cuidado de Deus na sua caminhada, independente das circunstâncias. Então nós não estamos tratando de uma vida terrena, nós estamos tratando de uma caminhada rumo à eternidade, irmãos. Rumo à eternidade. Esta caminhada terrena é uma vírgula diante da caminhada que teremos junto ao Pai na eternidade. É uma vírgula. Eu já disse em outros momentos que a morte para o cristão não é o ponto final, é uma vírgula. Que nós morremos para o mundo, mas estamos vivos nos braços do Pai eternamente. Amém ou não amém? E isso precisa trazer em nós conforto, consolo, alegria, segurança, antes de mais nada. Porque no dia a dia, qual segurança nós temos? Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui meia hora, nem alguns minutos. Mas o Senhor Jesus está garantindo, quando porém vier o Consolador. Essa palavra, essa expressão quando, ela é importantíssima. E eu e você, nós precisamos entendê-la de duas formas. Nós temos o quando histórico e o quando pessoal. Dá para eu pensar nisso? Quando, porém, vier o Consolador, tem o quando histórico e o quando pessoal. Esse Consolador que virá e que veio sobre nós é o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é Deus. Mesma substância e poder, terceira pessoa da Trindade. Ele veio sobre nós. Isso implica em algo muito importante. Muitas pessoas enxergam o Espírito Santo como se fosse uma força, um vento, um mover, ou um poder que Deus atribui ao seu povo para que nós possamos fazer alguma coisa. Não. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. E quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, irmãos, não é uma força impessoal, é uma pessoa que se relaciona com você, que se relaciona comigo. E isso implica, irmãos, que nós não temos controle sobre o Espírito Santo. Deveria implicar que Ele é quem tem controle sobre nós. Ele é quem dirige e guia os nossos passos. Esse dará testemunho de mim. Essa é a implicação do Espírito Santo sobre nós. Nós não temos controle sobre Ele. Ele é que tem o controle sobre as nossas vidas. É Ele que é derramado sobre nós. Ele é que nos guia os passos. Ele é que ilumina o nosso entendimento. Logo, se temos o Espírito Santo, andaremos em amor ao próximo e obediência ao Pai. Logo, se temos o Espírito Santo, andaremos em santidade, em novidade de vida. Porque quando Deus limpa o seu povo, esse limpar é esse santificar diário. As marcas da verdadeira espiritualidade vão ser expressas. Assim como é exigido do ramo frutífero. Neste capítulo 15. As marcas da verdadeira espiritualidade vão se expressar como sintomas em nossas vidas. Serão perceptíveis. As marcas do fruto do Espírito em nós. As marcas dos dons do Espírito em nós. Internas e externas. Porque nós temos o Espírito Consolador. Essas marcas internas vão refletir em sintomas externos. Vão refletir em nosso estilo de vida, em nosso caráter, em nossa forma de expressar,
de nos portar, de nos relacionar com o mundo, porque nós recebemos o Espírito da verdade. Esse quando, ele é um quando histórico, de um fato acontecido, e um quando pessoal. Quando a gente fala do quando histórico, eu me refiro a que dia? Ao dia de Pentecostes, que está registrado, irmãos, lá em Atos 2, do verso 1 ao verso 4. Quando Jesus sobe aos céus, ele é glorificado após a sua ressurreição, ele sobe aos céus, ele dá instrução aos discípulos: não arredem pé, permaneçam aqui, até que recebam o Espírito da promessa. Esse Espírito da verdade que ele está falando aqui, nos versos 26 e 27. O que a Bíblia registra? O quando histórico. O dia do Pentecostes, Atos 2, verso 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Aí é o derramar do Espírito Santo. É esse quando histórico. A promessa se cumpriu. O Espírito de Deus foi derramado sobre o povo de Deus. Se cumpriu essa promessa de Jesus naquele momento. Daí se diz que a igreja de Cristo, a igreja cristã, nasceu a partir do Pentecostes. Foi no momento em que o Espírito de Deus foi derramado sobre o seu povo. E aí, meu irmão, minha irmã, todo cristão é pentecostal. Todo cristão tem o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. E se você não sabe, Pentecostes, pessoas às vezes criam uns negócios engraçados, né? Mas significa tão somente 50º. Sabia disso? Essa palavra Pentecostes do grego significa 50º. O que é isso? Era o 50º dia, não é? Que está ligado ao ritual, às festividades do povo judeu. 50 dias depois do Êxodo, eles comemoravam esse Pentecostes, eles comemoravam a libertação do cativeiro, eles comemoravam a entrega dos mandamentos. Então, Pentecostes não é 50º, 50 dias após. Eles comemoravam essa festa da colheita. Não é? Era essa festa que eles estavam comemorando. E o Senhor Jesus havia afirmado para os seus discípulos: permaneçam até que do alto recebam poder, recebam o Espírito da verdade. Esse é o quando histórico. Já se cumpriu há 2000 anos atrás. Mas nós temos o quando pessoal. Quando foi o seu quando pessoal? Quando foi que o Espírito de Deus tocou o seu coração? Quando vier o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, tem um aspecto histórico que já é uma promessa cumprida, e o quando pessoal, quando você ouve o chamado de Deus por meio das Escrituras, e o seu entendimento se abre. Esse é o seu quando pessoal. Aquele momento que você entendeu o chamado das Escrituras, entendeu quem é Jesus na sua vida, e o reconheceu como Senhor e Salvador de suas vidas, foi o momento no qual o Espírito Santo tocou em você. O momento no qual ele trouxe iluminação ao seu entendimento. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Todo cristão, todo ramo frutífero, recebe da parte do Pai o Espírito da verdade. Amém, irmãos? O nosso problema, a gente torna as coisas muito superficiais. Nós reduzimos a caminhada cristã a coisas muito simples. E aí muitas vezes nós temos dúvidas. Diante das lutas, primeira dúvida: onde está Deus? Não é verdade? Quando a gente está passando um aperto muito grande, a gente começa a duvidar. Será que Deus está cuidando de mim? Ou quando nós não temos muitas experiências extravagantes, extraordinárias, nós começamos a duvidar.
Glória a Deus, amém, irmãos? Então, quando nós passamos por crises, por circunstâncias difíceis, a nossa mente sempre nos leva a esse pensamento: onde está Deus? Será que Deus não está cuidando de mim, guiando os meus passos? Alguns, quando não têm muitas experiências extravagantes, experiências extraordinárias, começam a duvidar: será que eu tenho o Espírito Santo? Porque nós resumimos e reduzimos a vida cristã a momentos superficiais. Quantos aqui gostariam de viver experiências espirituais intensas? Levanta a mão, você gostaria? Todos nós. O problema é que nós entendemos que a vida humana em Cristo Jesus é para vivermos experiências espirituais. Mas não é assim, irmãos. A vida humana em Jesus Cristo é uma experiência espiritual. Nós somos homens e mulheres espirituais. Amém, irmãos? Porque nós temos o Espírito da verdade. Olha o que diz Efésios 1:12. Nós não podemos confundir isso em pensar que a jornada humana, que a vida humana é para ser vivida experiências espirituais. Não. Você é um ser espiritual que vive uma experiência humana, porque Jesus te fez assim. Você é uma nova criatura. Você foi comprado com o sangue do Senhor Jesus. Você foi tocado com o selo da promessa. Olha o que diz Efésios 1:12. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meu querido e minha querida, você não é um homem ou uma mulher que vive em busca de experiências espirituais. Você é um ser espiritual que vive uma experiência humana, porque Jesus te fez assim. Em Cristo nós somos homens e mulheres espirituais. Nós recebemos quem? O Espírito Santo da promessa. Quando? Quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebo. Amém, irmãos? Então não são as experiências extraordinárias que vão provar para você que você já tem o Espírito Santo. É a sua fé na palavra de Deus que prova para você que você já recebeu o Espírito da verdade. Amém, irmãos? Tem muito crente confuso com isso. Nós somos homens espirituais vivendo uma experiência humana. E nesse contexto de videira, de ramos frutíferos na videira, nós testemunhamos para aqueles que estão em trevas, que nós fomos trazidos para a luz. Por isso o choque. E por isso eu digo, você não está só. Você recebeu esse Espírito, que não é nada mais e nada menos que a terceira pessoa da Trindade. Você é o templo, é a habitação, é a morada de Deus Espírito Santo. Isso precisa nos alegrar, isso precisa nos encher de gratidão, isso precisa nos encher de humildade, porque logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, através do Espírito Santo. Olha, gente, que bênção. Por mais que a palavra nos alerte das lutas, das dificuldades, a palavra nos garante, você não está sozinho. Você recebeu o meu Espírito como penhor, o selo da promessa. Até quando? Verso 14 de Efésios 1. Até o resgate da sua propriedade. A palavra de Deus também nos apresenta, meu querido e minha querida, como propriedade exclusiva de Deus. O Senhor Jesus, ele repete por algumas vezes nesse capítulo 15, de que Ele que nos escolheu, Ele que nos alcançou,
E aqui nesse versículo 14, até ao resgate da sua propriedade. Ora, pensa comigo, sendo Deus, soberano criador e sustentador de todas as coisas, sendo você uma propriedade exclusiva, comprada com o sangue de Cristo, selada com o Espírito da verdade. Vamos ser bem sinceros, quem é que pode te tocar? Quem é que pode destruir a sua vida? Ninguém. Nada. Quem nos separará do amor de Deus? Essa é a verdade revelada nesses versículos de Coríntios. Quem nos separará do amor de Deus? Nem principado, nem potestade, nem forças, nem alturas. Nada pode te separar, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atua por seu povo. Nós somos propriedade exclusiva para louvor de sua glória. Irmãos, essa é a verdade revelada que nós precisamos compreender a profundidade desses 2 versículos e nos alegrarmos nessa verdade. Por mais que as lutas sejam intensas, nenhuma delas podem te tomar das mãos do Senhor, nenhuma delas podem te privar da presença de Deus, nenhuma delas podem ceifar a sua vida, como se Deus não estivesse presente na sua vida. Deus não é como um grande relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora. Não, Deus é o Deus criador, mas também é o Deus sustentador. Amém, irmãos? É essa verdade que Jesus está ensinando aos discípulos no capítulo 15, porque daqui a pouco Jesus vai ser preso, vai ser espancado, vai ser crucificado, vai morrer, e os discípulos, por não se lembrarem, vão se desesperar, e quando ele ressuscita, eles custam a entender. Percebe como é que a mente humana é? Nós nos prendemos à superficialidade do Evangelho e não percebemos a profundidade da revelação. Nem os próprios apóstolos que caminharam 3 anos, quando Jesus ressuscitou, eles creram, eles duvidaram. Chamaram as mulheres que testemunharam a ressurreição de Jesus de doidas. Vocês estão doidas. Assim é a nossa mente, nos pregando peças e nos desviando da revelação de Deus. Por isso nós recebemos o Espírito da verdade, para que Ele confirme essa verdade, para que Ele nos guie, para que Ele nos faça perseverar até o fim. Essa é a garantia, irmãos, da nossa perseverança até o fim. Você recebeu o selo da promessa. Você recebeu o Espírito da promessa. E isso precisa implicar em alegria, em gratidão e em humildade. É assim que nós precisamos olhar para nós mesmos e uns para com os outros. Eu não merecia nada, mas Ele me amou primeiro. Ele derramou sobre mim o Espírito. E aí eu olho para mim, um miserável pecador, que fui tocado por tão grande graça, por tão grande amor. Eu só posso ser humilde diante de tudo isso. Não posso ser arrogante, orgulhoso, não posso olhar para o irmão e condenar, julgar. Antes, pelo contrário, eu tenho que olhar para mim mesmo e me julgar, ser propício a mim, miserável pecador, como na liturgia, vimos há pouco. Humildade, gratidão, irmãos, independente das circunstâncias, fui alcançado, fui tocado pelo Deus Todo-Poderoso. As 3 pessoas da Trindade agindo a meu favor. Por isso se diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? É nesse aspecto, irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Você não está só. Você recebeu o penhor de nossa herança. Você foi selado com o Espírito da verdade. É propriedade exclusiva, até o dia no qual Jesus virá e resgatará o seu povo. Esse é o dia. Até esse dia nós vamos aguardar. E tudo isso para louvor de sua glória. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito da verdade, este dará testemunho de mim.
O Espírito Santo nos conduzirá ao amadurecimento da nossa fé, ao fortalecimento de nossas convicções, na verdade, que é a palavra de Deus. Por isso se diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito da verdade. A Bíblia teve por mais de 40 escritores, mas um único autor, o Espírito da verdade. Esta é a palavra da verdade, a palavra de Deus. E nesse momento nós devemos nos perguntar, diante desse versículo 26, a pergunta que nós devemos fazer é: como eu estou me relacionando com essa pessoa extraordinária, que é o Espírito Santo? Como eu estou me relacionando com essa pessoa extraordinária, que é o Espírito Santo? Essa é a pergunta que nós precisamos responder e corresponder. Nós não podemos nos perder nas teorias a respeito de coisas que não são reveladas nas Escrituras, mas precisamos nos prender àquilo que é necessário para a nossa caminhada terrena. E essa é uma delas. Como eu estou me relacionando com esta pessoa que habita em mim, porque eu sou o seu templo, sou sua morada. E a palavra de Deus nos alerta a nos enchermos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Porque a nossa relação com essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo, ela é pessoal, ela é dinâmica e ela é progressiva. A palavra nos chama a nos enchermos do Espírito, a buscarmos cada vez mais do Espírito. E como é que nos relacionamos com essa pessoa? Como é que você se tornaria meu amigo? De longe, falando a respeito, você não se tornaria meu amigo. Você precisa se aproximar, você precisa conviver, você precisa se relacionar. E esse enchimento é pessoal, é dinâmico e precisa ser progressivo em nossas vidas. Porque é esse Espírito da verdade que vai nos conduzir a todo testemunho. É Ele que vai iluminar para que nós possamos entender essa mensagem e sermos tocados por essa mensagem. Como é que está a sua relação com essa pessoa? Deus Pai, o grande agricultor. Deus Filho, a videira verdadeira. E agora o Espírito da verdade, que todos nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então eu preciso pincelar aqui 3 atitudes que nós precisamos ter para nos relacionarmos com essa pessoa, o Espírito Santo, para nos enchermos do Espírito Santo. Meditar em sua palavra. Salmo 1 é muito claro: mais que feliz é o homem que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Por quê? É a palavra da verdade. Quanto mais eu meditar, quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, quanto mais ela me transforma, mais íntimo eu me torno dessa pessoa que é o Espírito Santo. É Ele falando através das Escrituras. É Ele dialogando comigo através das Escrituras. Meditar na palavra é muito mais do que ler a Bíblia. É se deixar ser transformado pela palavra de Deus. Ser tocado, ser convencido pela palavra da verdade. Então essa meditação constante, essa busca constante pela compreensão, pela apreensão da palavra de Deus, é uma das formas de nos relacionarmos com o Espírito da verdade, de nos enchermos de sua presença. Vida de oração. Irmãos, Jesus deu esse exemplo e nos estimula a orarmos o tempo todo. Ele próprio orava constantemente, se isolava, se afastava para conversar com o Pai. O Senhor Jesus é o nosso intercessor por excelência. O Espírito Santo é o nosso intercessor por excelência. 2/3 da Trindade oram por nós. Como é que está a sua vida de oração? A sua vida de diálogo com o Espírito Santo? Você tem cultivado esse relacionamento tão precioso, que é um privilégio para nós?
Quando, porém, vier o Consolador, você tem estreitado os laços com esse Consolador, meditando na palavra, vida de oração. Vida de orar é muito mais do que apenas pedir, é conversar. Eis a razão porque há crentes mais maduros e crentes mais imaturos. Nós precisamos nos enchermos, buscar esse enchimento, esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E a outra atitude que é extremamente importante: abandonar a prática do pecado. Porque o pecado entristece essa pessoa. O pecado nos afasta da comunhão com essa pessoa, que é o Espírito da verdade. Então, abandonar a prática do pecado envolve reconhecer o erro, envolve se arrepender do erro, envolve confessar o erro e envolve deixar o erro. E assim nós vamos estreitando relacionamento com o Espírito da verdade. E assim ele dará testemunho a respeito de Jesus em nós. Assim nós seremos cada vez mais fortalecidos em Deus. Assim nós seremos cada vez mais iluminados em Deus. Assim nós seremos cada vez mais convencidos do seu chamado. Como é que está o seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo? Em você habita Deus, Espírito Santo. Como você se relaciona com Ele? Nós precisamos entender esse verso 16 e fazer esta pergunta. E começarmos a trabalhar, a termos uma relação mais próxima e mais íntima com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Você não está sozinho, você foi selado com o Espírito da verdade, para que você caminhe toda essa caminhada terrena, debaixo da direção do Senhor, para que Ele dê testemunho, para que Ele nos ensine a verdade, para que Ele nos guie. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele. E o último ponto a salientar, meus queridos, versículo 27, acompanhe. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Irmãos, esse Espírito de Deus, que vai nos dar testemunho de Jesus Cristo, vai nos capacitar a sermos testemunhas do Evangelho de Cristo, da palavra da verdade, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Não é a sua retórica, não é a sua capacidade intelectual, não é a sua forma de expressar que vai convencer as pessoas do pecado, que vai convencer as pessoas do juízo, que vai convencer as pessoas da justiça. É o Espírito Santo, através de você, que vai te permitir dar esse testemunho. Amém, queridos? Ou seja, nós somos chamados a frutificar, mas nós recebemos o Espírito da verdade para que possamos dar frutos. E esses frutos, eles são internos, transformação de vida, de dentro para fora. E eles também são externos, as boas obras, as quais foram preparadas desde antemão, para que andássemos nelas. E aí envolve tudo na nossa caminhada. Onde você estuda, onde você trabalha, onde você passa o seu tempo de lazer, o que fazemos no computador, o que fazemos no celular, em nossos lares, em qualquer momento. O Senhor vai nos capacitando a darmos testemunho a respeito do Evangelho da salvação, a darmos testemunho a respeito do amor que nos alcançou. Olha o que a palavra de Deus nos fala em João 14. Esse mesmo livro, o Evangelho de João,
versos 14 e 16. Jesus está aqui no capítulo 15 reforçando o que ele já havia dito. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É esse Espírito que está em nós, que vai nos capacitar a darmos testemunhos, ou a testemunharmos a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E Ele está comigo e com você, não é por algum momento, como na velha aliança, no Antigo Testamento, que o Espírito de Deus tomava o profeta fazia a obra que tinha que fazer, e o Espírito era recolhido. Não, Ele está contigo para sempre. Estará convosco para sempre. Você não está sozinho. De repente, um momento de luta, um momento de provação, um momento de desafio, um momento de tribulação, sabe o que nós precisamos fazer? É nos recolher como Jesus se recolhia e orarmos ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. O Senhor te capacitou e nos capacitou a vencermos as lutas, passarmos pelas dificuldades, derramando sobre nós o seu Espírito. De repente, o que está nos faltando é nos lembrarmos dessa verdade e desenvolvermos esse relacionamento pessoal, dinâmico e progressivo com o Espírito da verdade. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não tem professor melhor. Quem é pastor Milton para ensinar as Escrituras perto do Espírito Santo? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Prefira muito mais ser amigo do Espírito Santo do que ser meu amigo. Prefira muito mais se relacionar com o Espírito Santo do que se relacionar com uma celebridade das mídias. Prefira muito mais estar na presença e se relacionando com o Espírito Santo de que estar na presença de famosos e poderosos segundo a ótica do mundo. Porque é esse o Espírito que te ensinará todas as coisas. É esse Espírito que te dará sabedoria para enfrentar as crises, as tribulações, para testemunhar o amor de Deus. É esse Espírito que te dará sabedoria para lidar com os bens materiais, para lidar com as vitórias, para lidar com o sucesso que Deus te permitir. Até nisso nós precisamos de sabedoria. Você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Porque em você habita o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Você não está sozinho. E nós precisamos, dia após dia, nos relacionarmos, meditando na palavra, vida de oração e vida de santificação. Essa é a limpeza que o Pai faz em nós e que nós correspondemos, para termos cada vez mais intimidade com essa pessoa bendita que habita em nós, com esse Espírito da verdade que nos guiará a todo bom testemunho, a todo bom termo. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, faça uma breve reflexão. Como está a sua relação com o Espírito Santo? Você é templo de Deus, Espírito Santo. De que forma e como você tem se aprofundado nesse relacionamento pessoal? Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Tira de mim todo o entrave, tudo aquilo que me impede de buscar mais a Tua presença, tudo aquilo que me impede de ler mais a Tua palavra, de me submeter mais à Sua vontade, de te buscar mais em oração. Tira todos os entraves, os embaraços.
Dai-me um coração quebrantado e sedento pela sua presença. Faça essa oração. Que nós seremos ramos frutíferos no poder do Espírito da verdade, e não no poder do nosso braço. Nós seremos guiados pelo Espírito da verdade, e não guiados pela cultura que nos cerca. E nós seremos bem-sucedidos para a glória de nosso Deus, e não para a glória pessoal. E o Senhor te capacita para isso. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor, encha-me com teu Espírito. Toca-me com a tua graça cada vez mais. Ore ao Senhor. Pai, graça te damos pela tua palavra, que revela sim desafios, grandes desafios, revela sim dificuldades e lutas pelas quais passaremos, mas que revela muito mais do que isso, revela o amor e o cuidado do Senhor. Pai, nós te louvamos pela presença do Espírito da verdade em nós, por meio de Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque aprove ao Senhor nos tocar os corações, aprove ao Senhor nos amar e nos trazer das trevas para a luz. Pai, nesta noite bendita, nessa noite de revelação, nessa noite de esclarecimento, nós te pedimos, encha-nos com teu Espírito, derrame mais do teu Espírito em nós, para que possamos andar cada vez mais em novidade de vida. Sermos ramos frutíferos dessa videira verdadeira, para que as trevas sejam iluminadas através da luz do Senhor em nós e através de nós. Ó Pai, as famílias que estão nos lares, ó Pai, os irmãos que estão participando deste culto por meio dessa transmissão, os irmãos que aqui estão, não permita, ó Pai, que nos esqueçamos de algo tão maravilhoso que é esse relacionamento pessoal com o Espírito da verdade, e que o Senhor esteja nos tocando, nos capacitando, nos fortalecendo, tirando de nós, ó Pai, todo o entrave, todo o embaraço, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, e que nós tenhamos, ó Pai, cada vez mais sede e fome deste relacionamento, sede e fome da Tua presença, sede e fome de buscarmos mais do Senhor, mais da Tua palavra, de estarmos em comunhão por meio da oração com o Senhor. Ó Pai, visita cada coração, toque em cada mente nessa noite. Ó Pai, que nós não sejamos os mesmos, mas que o Senhor esteja nos tocando, para que nós possamos perceber que não estamos sozinhos, a despeito das lutas, das tribulações que assolam o mundo inteiro. Nós temos o Espírito da verdade, nós temos a santa direção do Senhor e te louvamos por isso. E que possamos testemunhar essa verdade com gratidão, com alegria, com humildade àqueles que sofrem, àqueles que estão sim, desesperados por estarem sozinhos. Usa o teu povo para testemunhar a verdade do teu evangelho, levar esse evangelho da salvação a todos aqueles que perecem. Nos use, para que nós possamos, ó Pai, expressar a alegria da salvação em nossas vidas, em nosso semblante, com profunda gratidão ao Senhor e humildade, porque estamos aqui para te servir, estamos aqui para frutificar. Limpa-nos, poda-nos, guia-nos, ó Pai, no temor e no tremor do Senhor, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.